Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Sextou no Ligados e Integrados. E você sabe, a gente já entra no clima do fim de semana junto com você. Hoje vamos discutir qual o melhor tempero para cada tipo de carne. E também tem um especial com os namorados nas granjas, porque hoje é dia, né? Vamos lá então? A produção de carne suína ultrapassou a de carne de frango em Santa Catarina. É a primeira vez em 19 anos. A diferença é de 6 bilhões 460 para 6 bilhões 410. É uma tendência que deve se firmar, segundo analistas, porque a China só aumenta a demanda por carne suína. E já vamos direto conversar com nossa amiga Priscila Paiva para saber como é que fica o tempo nesse fim de semana para você. Olá, Pablo, bom dia! Tempos bem agitados lá no sul do Brasil. Semana passada a gente teve a formação de um ciclone extratropical e nesta quarta-feira, um possível tornado no oeste de Santa Catarina, com ventos de mais de 100 km por hora. E agora a gente tem um potencial para chuvas fortes no Rio Grande do Sul. Mas antes eu quero explicar a formação deste tornado. O que acontece, por que é, por que não é, por que a comunidade meteorológica fica discutindo o que aconteceu. Como é que se forma um tornado? Começando pela formação das nuvens de tempestade, chamadas de cumulonimbus. Ok? Então toda nuvem de tempestade tem essas nuvens que elas têm, na verdade, uma grande altura, grande desenvolvimento vertical. Aí o que acontece? A gente tem massa de ar quente subindo, massa de ar frio descendo. O encontro destas massas acaba provocando o que a gente chama de cisalhamento dos ventos. Vou até falar certinho para vocês. Acaba provocando o cisalhamento dos ventos. Agora sim. E o que quer dizer isso? Os ventos começam a girar na forma de funil. Para ser tornado, essa nuvem na forma de funil tem que tocar no solo. Normalmente a gente tem tempestade, mas se a nuvem funil não toca no solo, não é tornado. Quando toca na água, sabe como é que chama? Tromba d'água. Então foi o que aconteceu lá em parte do oeste de Santa Catarina e os meteorologistas, os especialistas ainda estão investigando por quê? Porque depende dos estragos causados. A gente também tem microexplosão que, por exemplo, causa ventos unidirecionais. Então assim, eles provocam um vento de um lado só, uma microexplosão. Já um tornado deixa estragos com árvores com galhos retorcidos, então há toda uma análise. De qualquer forma, microexplosão ou possível tornado é destruição, é problema. E o que a gente vai ver ao longo dessa sexta-feira é a mesma formação que aconteceu lá em parte do oeste de Santa Catarina, que a gente consegue ver aqui exatamente o que aconteceu nessa semana lá, nessa região ali do estado, é um risco para novos transtornos e novos temporais, só que dessa vez na metade sul do Rio Grande do Sul. A previsibilidade dos tornados ela é baixa, não dá para falar exatamente o que vai acontecer nessa cidade, como foi lá em Descanso, no oeste de Santa Catarina. Mas a gente já fica em alerta porque as condições meteorológicas são favoráveis para a ventania com ventos de mais de 80 km por hora e, claro, para possíveis tornados. Vamos ficar bem atentos, tá? O volume de chuva pode chegar a 30 milímetros, mas é claro que pode superar isso porque a gente está falando de uma média. E a gente vê que no Brasil Central tudo continua aí com um tempo muito seco. A partir do dia 17 a chuva dá uma pequena trégua no Rio Grande do Sul, porque vai ficar mais presa entre o Uruguai e a Argentina. E aí a gente vai perceber que na segunda quinzena de junho a situação vai estar mais favorável para as atividades em campo do sul do Brasil. Porque o sul do país passou por dois extremos climáticos. Primeiro, a estiagem e agora a chuva que veio demais. Parece que o tempo não está muito calibrado. Um beijo. Quanta informação, Pri. Muito obrigado, viu? E mais uma vacina contra a peste suína africana tem mostrado resultados positivos. É da China, do Laboratório de Pesquisa Veterinária Harbin.
O medicamento foi aplicado em 3.000 porcos, a maioria na China, mas com alguns também em países da Europa. Até agora, os animais que antes tiveram a vacina injetada com o vírus, primeiro com o vírus, e depois com a vacina, correspondem bem ao tratamento. Não apresentam sintomas nem perda de peso. Outro fato importante é que eles também não estão transmitindo o vírus para outros suínos. Dizem por aí que o que Deus uniu, nenhum homem separa. Mas e se uma granja unir, duas pessoas, será que essa relação fica mais forte ou mais fraca? Vamos descobrir nesse Dia dos Namorados aqui juntos como os casais que trabalham juntos, o que é muito comum no agronegócio, lidam com as emoções do relacionamento e do trabalho. Tem como equilibrar? Tem como separar? Vamos ver esses dois aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sandra Cordes Fontanella, tenho 33 anos, formado em Administração e Agronegócios, casado com a Fernanda Mazon. Olá, eu sou Fernanda, casada com o Sandro Fontanella. Nos conhecemos num baile que eu vim na comunidade onde ele mora. Na verdade, a gente já se conhecia, jogávamos futebol junto nos finais de semana, que era a brincadeira que a gente tinha aqui no interior. Ele não me deu atenção nenhuma. Não conformada com isso, no final de semana próximo, convidei uma amiga que eu precisava retornar, eu precisava conversar com ele. Ela era de uma comunidade vizinha, tinha um interesse bem grande por mim e acabou me procurando e tal, e acabou rolando. A gente acabou ficando no domingo, no final de semana. Confesso que fui eu que dei o primeiro passo. Namoramos 1 ano e meio, resolvemos casar. E o engraçado de tudo isso é que o meu avô morava na mesma comunidade que ele. E a gente passava na propriedade deles e eu sempre avistava aquela granja, tinha um açude bem grande na frente da granja e refletia a granja no açude. E eu achava aquilo muito bonito. E hoje eu estou aqui na granja que eu achava muito bonito. Logo que a gente casou, a gente já começou a construir mais aviário. Pouquinho tempo depois a gente adquiriu a propriedade dos meus pais. Continuamos, tocamos o negócio. Temos a nossa vida tanto de casado quanto profissional. Como é que a gente lida com tudo isso? Primeira coisa, o respeito. Onde há respeito, eu acredito que a gente chega em qualquer lugar. A gente acaba se completando um ao outro. Que legal! E a Fernanda e o Sandro estão aqui comigo agora para conversar com a gente via internet. Bom dia para vocês! Olá, bom dia! Fernanda, o que eu achei mais engraçado foi o Sandro, muito confiante, dizendo ela estava muito interessada em mim. É isso mesmo? Pois é, isso mesmo, eu estava bem interessada. E o que você via nele? Eu não vi nada. Não, eu vi nele, não sei, bati o olho e disse, é esse rapaz que eu quero. Esse rapaz tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. E aí você queria descobrir, queria conversar com ele então, né? Sim. E para você, hein, Sandro, aí como é que veio essa notícia de que ela queria te conhecer melhor, tal? Você sabia quem ela era, bem, já? Sim, como eu comentei, assim, a gente é de comunidade vizinha, jogávamos futsal juntos, e assim, ela jogava muito bem, e eu, como não sou aquilo tudo, era goleiro, então assim... então não tu realmente já reparava nela também, né? Falou que ela jogava bem. Tomar o gol de uma mulher e tal, então, e daí a coisa foi rolando, assim, a gente, se conheceu, na verdade, acho que esse interesse surgiu num baile de formatura de danças gaúchas, daí a gente meio pé de valsa e tal, com aquele charme, fez o serviço, né? E agora quero saber como é que vocês dividem ou não, né, essa vida de casal e também de sócios, né, porque trabalham também juntos. Isso vocês acham que ajuda ou atrapalha um pouco? Fernanda. Não, para mim é bem tranquilo, assim, eu consigo, tanto eu como ele, acredito que a gente consegue dividir bem certinho. Tem atritos, tem diversas opiniões, tem,
mas a gente sabe onde a gente quer chegar, então, com certeza, sempre a gente consegue conciliar as duas respostas e segue o rumo. Percebi que como esse tema ele é mais árido, ele já jogou para você, inclusive, né, Fernanda? E aí você teve que responder. Mas pode falar aí, Sandro, como é que é ali no dia a dia da granja, por exemplo? Né, tem alguma coisa para resolver aí na frente dos funcionários? Vocês deixam para conversar depois em casa? Com certeza, assim, a gente tem muito claro que a primeira palavra que deveria ter no alfabeto era, em vez do A, seria o R de respeito, né? Então, assim, a gente tem que primeiro respeitar, a gente tem uma boca para falar e dois ouvidos para ouvir. Então, assim, a gente tem que ouvir, embora que muitas vezes a gente escuta, a gente tenha ideias diferentes, a gente tem aviários diferentes, muitas vezes a gente diz, então tu vai assumir tal aviário e eu vou assumir o outro. Mas, assim, a gente não se aguenta, um vai lá dar uma pitadinha do outro, e no final acaba dando certo. Mas, assim, sempre o respeito, ele tem que estar em primeiro lugar, né? Daí, com o respeito, a gente abre qualquer porta, né? E aí, em casa, vocês também evitam falar de trabalho, não? Olha, é praticamente impossível, porque, assim, a gente tem um núcleo grande, né? Que nem eu comentei, temos 200 mil aves, e, assim, e muitas vezes a gente sai 7 horas para o trabalho e se vê 9 horas no café e depois só na hora do almoço. Então, assim, é impossível. Muitas vezes a gente está chegando dentro de casa e está discutindo, mas como é que está o lote tal, como é que está aqui, como é que está tal equipamento. Então, é praticamente impossível, mas a gente procura, em determinados momentos, desligar um pouquinho da atividade e viver um pouco, né? Tá certo. E o mais legal é que vocês cresceram juntos, né? Depois do casamento, a granja só cresceu. Com certeza. Que bom, né? Parabéns, então. Sucesso para vocês. Obrigado pela participação, tá? Ok, muito obrigada também. Espero vocês aqui também para a gente falar sobre outros assuntos, né? Sobre os temas técnicos também. Vai ser bom aprender com vocês. Um abraço. Isso aí. E aproveitem o dia aí, namorados. Tá bom. Agora a gente faz um intervalo e depois tem dica de nutrição e gastronomia com as carnes. Qual o melhor tempero, hein? E também tem o quadro Conectados e Integrados. A Nadine já dá por aqui. E aí vem contar pra gente sobre a sua participação. Até já. Qual o melhor tempero para carne? No sul, tem quem chame a atenção de um churrasqueiro que inventa de pôr mais do que apenas sal grosso. Mas eu já vi em outras regiões do Brasil até algumas receitas como vinagre, azeite, limão e sal, tudo junto. Afinal, qual tempero é o melhor? Bem, deve ser aquele que você mais gosta e pronto, né? Mas vamos discutir qual combina mais, realça o paladar e até qual é aquele que nem adianta pôr porque a carne não absorve e você desperdiça quando usa. Vamos ver na reportagem. Oi Pablo, bom dia pra você, ótima sexta-feira pra todo mundo. Eu bati um papo com a nutricionista Fabiana Borrego sobre temperos para carnes. Ela falou sobre ervas, especiarias, nossa, parece até que minha casa ficou mais perfumada depois dessa nossa conversa. Bom, eu vou deixar vocês aí com fome, mas cheios de dicas boas e fáceis que vocês já podem começar a colocar em prática aí na hora do almoço. Não existe carne sem graça, existe carne mal temperada. A gente poderia passar horas falando sobre o assunto. Ideia boa é o que não falta. Só cuidado com o excesso, viu? Porque até sal demais pode acabar tendo efeito contrário e comprometer a preparação de vocês. Fabiana, as ervas, além de temperar as carnes, elas têm algum valor nutritivo? Oi, Júlia, tem sim, bastante. A gente pode, bom, por elas serem verdes, ela tem bastante clorofila, que a gente sabe aí que tem vários benefícios nutricionais para fazer desintoxicação, né, para melhorar o metabolismo do fígado. Além também por elas terem uma coloração verde escura, elas têm um pouco de ferro, mas que não é um ferro tão absorvido quanto o da carne, mas elas têm. E para elas serem melhores assimiladas, né, o ferro dessas ervas, a gente precisa sempre associar com a vitamina C. Eu acho que a gente até comentou já isso em algum momento aqui no programa, né? E também algumas são bem ricas em vitamina C. Por isso que é importante a gente consumir elas, né, fazer o consumo dessas ervas frescas. Porque a partir do momento que elas sofrem cocção, essa vitamina C acaba se perdendo. Então, finalizar prato com as ervas é bem bacana e a gente consegue absorver bem esses valores nutricionais.
Já os ácidos, além de serem usados para temperar a carne, ajudam a amaciar. É a famosa marinada. Mas atenção, nem toda fruta cítrica pode ser usada na marinada. Então, toda vez que a gente for marinar alguma carne, a gente sempre tem que usar um ácido, que pode ser um vinho, pode ser um vinagre, pode ser limão, pode ser laranja, a gente pode usar maracujá e a gente também pode usar o molho de soja. Essa acidez, ela vai trazer para a carne mais maciez, né, mais sabor e suculência para ela ficar até mais úmida, essa marinada deixa. E aí a gente pode usar outras ervas. Então você pode pôr louro, tomilho, sempre de preferência as ervas frescas. Pode também pôr algum legume, uma cebola, pode pôr até cenoura, muitas vezes a gente coloca, né? Só tem que tomar cuidado com algumas frutas ácidas, né? Que, por exemplo, é o caso do abacaxi. O abacaxi tem uma substância na sua composição que chama bromelina. E a bromelina, ela participa muito da digestão da proteína. Então, se a gente colocar o abacaxi, o suco do abacaxi em contato com a carne, ela vai amolecer demais essa carne, né? E se dependendo do tempo, porque marinada a gente fala que pode ficar até de um dia para o outro. E dependendo do tempo em contato desse abacaxi com a carne vai se decompor, fica parecendo uma carne moída, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas outras frutas. O mesmo caso do mamão, que tem a papaína, que também a gente tem que evitar durante o preparo e durante o tempero dessas carnes. A gente deve tomar cuidado na hora de usar o suco de abacaxi para temperar a carne, mas isso não quer dizer que a gente não possa colocar o abacaxi junto com a carne, né? Colocar frutas junto com a carne. É legal fazer essa combinação. Não, é super legal. E a gente usa mais no Natal, né? Que é mais clássico do que tender com abacaxi, né? Então, e é interessante associar o consumo do abacaxi junto com a carne. Por quê? Primeiro que dá um sabor bacana, é uma mistura boa ali do agridoce, né, do doce com o salgado. Segundo que a gente aumenta o valor nutricional dessa preparação. E terceiro, porque o abacaxi, ele vai ajudar no processo de digestão desse alimento. Você tem algumas dicas especiais para dar pra gente na hora de temperar o frango, por exemplo? E frango combina muito bem com ácido, né? Então deixar marinado, utilizando vinho, a gente pode até usar, como eu já disse, o vinagre, o limão, colocar bastante alho. E algumas ervas combinam bastante, né, com frango. Por exemplo, eu gosto muito de tomilho limão, porque ele é um cítrico, né, que a carne branca acaba pedindo um cítrico. Outra dica bem legal e que eu também sempre deixo em casa é fazer uma manteiga de ervas. Então você faz a manteiga, deixa ela meio em ponto de pomada, mistura as ervas e congela. Pode até congelar em forminha de gelo mesmo. E aí quando você for fazer a preparação, você só pega essa manteiga congelada e coloca na panela ou até para finalizar a própria preparação. Então já dá o saborzinho da manteiga, da gordura e mais ali com as ervas, fica bem gostoso. É sempre bom ter uma manteiguinha de sálvia. Sálvia combina muito com o frango também. Outra dica da Fabiana é incorporar a gastronomia de outras culturas. Como o frango tem um sabor mais suave, o wasabi combina bem. Pode soltar a criatividade, né? Com certeza. Uhum. E para o suíno, para carne de suíno, tem alguma dica especial? Então, o suíno eu também acho que combina muito com o agridoce, né? Bastante. E também com os cítricos. Eu gosto bastante de usar nas carnes de porco, louro, eu acho que combina bastante. E até as manteigas também, como eu disse para você. Né? E as carnes de corte, né, de porco mais sequinhas ficam bem gostosas com, por exemplo, melado. Nossa, fica muito bom, com açúcar mascavo. E eu acho gostoso também sempre, tanto na de porco quanto na de frango, a gente acrescentar alguma gordura, dependendo do corte dessa carne. Então, de repente, envolver num bacon ou até usar essas manteigas que a gente falou, né, saborizadas com ervas, que fica bem bacana. Eu tenho usado bastante churrasqueira e a gente pode defumar a carne utilizando o alecrim, o louro, né? Põe na churrasqueira mesmo, embaixo da carne tem a grelha, coloca a erva e coloca a carne por cima. E na hora de virar, a mesma coisa, deixa a erva embaixo e coloca a carne por cima dessas ervas. Vão dar um sabor defumado na carne, né? E além de temperar, e fica bem mais saborosa. E se você gosta só de perfumar a comida? Aí você pode só saborizar essa preparação, né? Tem algumas
algumas técnicas, assim, por exemplo, fazer um buquê, que a gente chama de buquê garni, onde você vai colocar várias ervas frescas, amarra num barbantinho, óbvio, limpo, né, já higienizado, amarra e coloca para cozinhar junto com o alimento. Essas ervas vão dar sabor sem necessariamente estarem na preparação. Ervas com sabor mais forte, como coentro ou especiarias, também podem e devem ser usadas. É só cuidar da quantidade. Mais ou menos exótico, cada um gosta de uma combinação diferente. Canela, o cravo, massala, que é uma delícia, que é um tempero indiano, assim como o curry também. E eu acho, e elas combinam muito, né? Frango é clássico, frango com curry, né? Fica super gostoso. E tem as pimentas também, né? A gente tem uma infinidade de temperos que dá pra gente utilizar e enriquecer ainda mais o prato. E também trazer, né, essa parte nutricional. Te convenceu que só sal pode ser que também funcione com outras coisas e só sal não funciona? Pois é, e agora chegou a sua vez que postou foto ou vídeo com a hashtag Ligados e Integrados. A Nadine do Carmo já está aqui, bom dia. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo bem. E aí? Como tem passado? Muito bem, sextou, pessoal, e vamos acompanhar quem participou com a gente com a nossa hashtag lá no nosso Instagram? Pois é, e o pessoal também tem passado bem, mandado bastante foto pra gente? Sim, nossa, essa semana a gente tá com o fofurômetro, nossa, lá em cima, porque vocês vão ver. Olha, vamos começar com essa foto da Maiara Andrade, lá de Colorado, no Paraná. Olha que linda essa foto, Pablo. Sim, e muito bem fotografada, inclusive, né? Sim, quem tiver a oportunidade de entrar lá no nosso Instagram, dá uma olhada, porque a qualidade da foto é excelente, excelente, é linda. A gente adorou. Muito obrigada, viu, Maiara? Valeu, Maiara. A segunda coisa que a gente quer mostrar hoje é um vídeo que, como eu te falei, o fofurômetro, nossa, é um vídeo... Foi lá em cima. Sim, é um vídeo de um bebê dançando. Gente, esse é o Felipe. O Felipe é filho da Lilian, que é a nossa parceira aqui também, que vive postando foto pra gente, marcando a gente. E ele tem 1 aninho, e ele é lá de 3 Passos. Olha só. Vamos ver então. E ele tá dançando aí uma música que me parece bem familiar, não? Sim, a mãe dele, a Lilian, contou pra gente que dá 11h30 e ele tá brincando. Quando ele escuta a abertura do programa, ele corre direto pra frente da TV pra assistir o programa. Que lindo! Ele é muito fofo, gente. A gente gostou demais. Olha ele falando bom dia, ele parou pra ouvir. Ah, ele tá interessado no assunto pelo jeito. Muito obrigado, viu? Pela sua pequena audiência. Ai, muito fofo, muito fofo. Gente, e também, essa semana, o Giovanni marcou a gente nos stories. Olha só, ele tava fazendo o processo de pré-alojamento. Ele tava medindo a temperatura da cama antes de alojar as aves. Ah, muito cuidadoso. Sim, sim. Ele marcou a gente lá, ó. Hashtag Ligados Integrados. E aí, olha só a foto que ele compartilhou com a gente. Ah, ele descreveu ali, inclusive, né? Ó, todo realmente preparado, fazendo os testes ali com termômetro. Muito bom. Ótimo. E ó, lembrando, se você quiser aparecer aqui no nosso programa ou no nosso Instagram, é muito fácil. É só postar com a hashtag Ligados Integrados ou marcar o nosso perfil. Vai ser um prazer mostrar você lá ou aqui no nosso programa também, hein? Beleza. E essa semana também temos enquete para a gente discutir na semana que vem. Isso. Toda sexta-feira a gente gosta de ouvir a sua opinião. E hoje a gente tem uma perguntinha para você. Durante essa semana a gente falou muito sobre o futuro das cidades, né, Pablo? Então, a nossa enquete de hoje é sobre isso também. Vamos dar uma olhada. Você acha que o agro brasileiro vai acabar tendo mais oportunidades ou prejuízos com a crise? É uma discussão que a gente vai ter na segunda-feira aqui no nosso debate com a economista Roberta Páfaro e com o analista de agronegócio César Castro Alves. Vai ser muito bom. Sim, e fique ligado lá no nosso Instagram, porque sempre a gente está colocando várias enquetes, hashtags, e você pode interagir e falar a sua opinião pra gente. É muito importante te ouvir, né, Pablo? Muito bom mesmo. Lógico, a gente faz, inclusive, sempre com a sua participação. Isso não tem graça nenhuma, né? Total, total. Bom, e agora eu sei que vocês gostam demais de aqueles memes da sexta-feira. Então, é com você. Vamos junto!
Sabe aquele vizinho seu que passa pela estrada empinando moto? Até que aqui em São Paulo não rola muito, né, Nadine? Que tem mas polícia no interior... em tudo quanto é lugar. Mas no interior tem, né? Demais, o povo Não dá adora. vontade de mandar ele carpir a beira da estrada? Meu pai que fala. Vai arrumar um serviço. Mas deixa, porque a vida ensina. Olha só, Nadine. Ensina às vezes da pior forma, mas provavelmente ele nunca mais fará, né, uma empinadinha. Isso, não vai dar uma empinada. Mas às vezes a vida, ela é injusta. Ou só quer nos ensinar algo, não é, Nadine? Sim. Por exemplo, para esse cara, olha só, a gente nunca deve se empolgar antes da hora, né? Ó, ele vai fazer essa aventura, então, atravessar a vala num tronco todo torto. Muito bem, ele está confiante. Né, Pablo? Olha só. Gente, todo olha... cuidadoso. E aí, vai lá, conseguiu! Ah! Deu de cara com a tela. Caiu na vala. Se ele tivesse indo devagarinho, ainda quem sabe? Pois é. Agora essa é pra você que se acha bom de reflexo. Nadine, você é boa de reflexo? Opa! Segura minha caneta. Olha, muito boa mesmo. Agora, olha só esse cara, não é como você não, hein? Olha lá, quer dizer, ele é melhor que você ainda. Olha aí. Que isso, gente? Veio um terceiro e pulou em cima dele. Ele agarrou na canela e jogou o cara lá pro mato. Ele atravessou a briga. Obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira. Obrigada, gente. Até sexta que vem. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.